Boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um Pergunta para a Lu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Toda segunda-feira às 19 horas eu estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida com o dinheiro que você faz na sua vida e aprender a fazer mais dinheiro também. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Você que está chegando aí, a sua primeira vez, me conta se você é novo ou nova por aqui, eu gosto de saber. Então, deixa eu te explicar o que é o Pergunta para a Lu. Ele é o nosso ponto de encontro toda segunda-feira. Já programa aí na sua agenda, coloca aí que segunda-feira, 19 horas, põe um lembrete para despertar no seu celular. Aí você vai estar comigo segunda-feira e você dedica esse momento a definir os seus próximos passos da sua vida financeira. Muito provavelmente você não está colhendo os frutos que você deseja na sua vida financeira porque você não está dedicando tempo para a sua vida financeira. Porque é uma questão de prioridade, é uma questão de você dedicar um tempo para a sua vida financeira, né? Porque todo mundo tem 24 horas, todo mundo tem vida financeira atribulada, todo mundo precisa parar, pensar, definir os seus resultados atuais, são os resultados que você colhe a partir das definições que você faz. Se você não define nada para a sua vida financeira, você não colhe nada, simples assim. Se você define uma bagunça, se você define que vai deixar para depois, se você empurra com a barriga, os resultados também vão estar alinhados com isso. Então, a minha proposta para você aqui é que você esteja aqui toda segunda-feira, já coloca aí na sua agenda que pelo menos uma vez por semana você vai estar pensando na sua vida financeira. E vai ser aqui no Pergunta pra Lu, beleza? Bem-vindos todos que estão aqui pela primeira vez. Que bom que vocês estão aqui pela primeira vez. Espero que voltem, porque é a consistência no que você faz que também vai trazer os resultados, né? Não adianta também você vir aqui uma vez só, fazer as definições que você precisa fazer uma vez só, nunca mais voltar, nunca mais colocar em prática. Essa consistência, essa constância também vai trazer os resultados que você está buscando, tá bom? Boa noite, gente. Olha, hoje a gente vai conversar sobre imprevistos. Como é que a gente faz para eliminar imprevistos da nossa vida financeira? E esse é um papo importante, porque muita gente vem me contar que não consegue dominar as finanças porque acontecem imprevistos, né? E aí, lidar com imprevistos, evitar imprevistos, né, impedir que eles aconteçam, é uma tarefa sua também. E é uma tarefa super possível. Quem é super dominador ou super dominadora das finanças, alunos e alunas do Domínio Suas Finanças, eles já sabem que imprevistos não são o desafio da vida financeira, não. E que muitos deles, inclusive, dizem que depois que aprenderam a dominar as finanças, não tem mais imprevistos. Porque dominar as finanças é exatamente isso. É você conseguir impedir que esses imprevistos cheguem até você. E a grande maioria deles a gente consegue fazer isso. Eu queria até que vocês compartilhassem aqui comigo o que tem sido o imprevisto da sua vida financeira. Quando você fala em imprevisto, não consigo dominar por causa de imprevistos, compartilhe aqui comigo. O que são os imprevistos da sua vida financeira? Me conta. Quero que vocês me contem. Quem estiver assistindo no gravado, também compartilha aqui embaixo. Escreve nos comentários. O que você acha que é o imprevisto da sua vida financeira? Eu tô vendo várias pessoas aí que já são superdominadores e superdominadoras dizendo os imprevistos não existem, né? Para quem domina as finanças não tem imprevisto. O imprevisto pode ser previsto. É bem por essa linha mesmo. Mas vamos ajudar, então, quem não domina as finanças ainda a entender como fazer isso. Então, eu queria que quem tem imprevistos na vida me contasse aqui. Quais são os imprevistos que normalmente acontecem na sua vida financeira? Me conta. Vou esperar vocês compartilharem aí que eu quero saber. A galera que tá chegando aí, se você curte esse assunto, se você acredita que outras pessoas que você conhece vão ser ajudadas por esse assunto também, que são pessoas que têm muito imprevisto na vida financeira, clica aqui no aviãozinho, vai abrir a lista dos seus amigos, envia para pelo menos 4 pessoas que estão no topo aí da lista pra gente ajudar essas pessoas a não sofrerem mais com imprevistos na vida financeira. Deixa eu ver. A Simone tá falando padaria, mercado, material escolar. Vou até anotar alguns aqui que vocês estão me dizendo. Então me contem aí. Padaria, mercado, material escolar. Que mais que são imprevistos na vida de vocês? Me contem. Superdominadores eu tô vendo aí, que não enxergam imprevistos mais nenhum, né? Doença na família. Beleza. Quem mais? Demissão. O que mais tem de imprevistos? Me contem. Hoje vocês vão sair daqui
uma fórmula mágica para não ter mais imprevistos, beleza? Então, se você quer saber mais sobre isso, se você acha que isso é importante, me ajuda aí a trazer mais gente para a live. Clica aqui no aviãozinho, vai abrir a lista dos seus amigos, já chama aí clicando nos amigos que estão no topo, porque eles são os que estão online. Vamos lá. Carro que quebra. Beleza. O que mais? Deixa eu ver. Exames médicos. Exames, animal que fica doente. O que mais? Deixa eu ver se tem mais coisas aí. Podem colocar aí. O que vocês acham que é imprevisto? Ó, o carro quebrar, manutenção do carro, animal doente, batida do carro, gasolina. Esse ficou ainda mais esquisito do que eu já acho os outros, mas vamos lá. Geladeira que pifou. Geladeira, furar o pneu, beleza. Então, pelo que vocês estão me trazendo aqui, a minha fórmula mágica de hoje, ó, médicos, demissão, padaria e supermercado, minha fórmula mágica de hoje, dentista, vai servir para todo mundo. Então, não vi nenhum imprevisto que resista à fórmula que eu vou te passar hoje, beleza? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou te explicar agora exatamente o que você precisa fazer para eliminar imprevistos da sua vida financeira, tá? Ó, o telhado que voou no dia de chuva. Beleza. Isso aí é bom, hein? Mas também não resiste a minha fórmula aqui, não. Você vai ver. Máquina de lavar, eletrodoméstico, beleza. Vamos lá. Já temos bastante imprevistos e eu não vi nenhum... Ó, a Luciana falou de conta de luz alta. Legal. Não vi nenhum desses imprevistos resistem ao que eu vou te ensinar hoje. Beleza? Então faz o seguinte, se você chegou agora, se você não mandou para algum amigo seu, manda, porque o que eu vou mostrar hoje serve para todo mundo, beleza? Então clica aqui, ó, no aviãozinho, vai abrir a lista do amigo e dos amigos, já manda aí para os que estão no topo, porque eu acho que pelo que vocês estão me falando hoje, não vai ter nenhum imprevisto que resista ao que eu vou te ensinar hoje, beleza? Então vamos lá, olha só. Antes de eu te explicar como que você faz para eliminar imprevistos da sua vida, eu preciso te dizer uma coisa. A gente tem que, primeiro, parar de justificar a confusão da nossa vida financeira por causa de imprevistos, tá? Porque, olha só, todo mundo, você viu aqui que você não foi o único, não foi a única a passar por tudo isso. Eu vou anotar isso aí, muito boa. Gravidez, então, muito boa de imprevistos. Beleza? Também não é páreo para o meu método aqui, não. Então, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer para poder adotar todo esse passo a passo para eliminar imprevistos da nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de dizer que a nossa vida financeira está confusa por causa dos imprevistos, tá? Por quê? Primeiro porque você viu que você não está sozinho, não está sozinha na quantidade de imprevistos que estão acontecendo na sua vida. Você viu várias pessoas comentando aqui no bate-papo, aqui nos comentários, que acontecem imprevistos. Né? E as pessoas falaram desde gravidez, conta de luz alta, o telhado que voou, o dentista, a geladeira, os exames, o carro que quebra, a demissão, a doença, a padaria, o supermercado, o celular que quebra, a geladeira que quebra, o eletrodoméstico que quebra. Então, isso está acontecendo na vida de todo mundo. Quem é que concorda que isso está acontecendo na vida de todo mundo? Coloca um concordo aí nos comentários. Você concorda comigo que o meu liquidificador também pode quebrar, que a minha geladeira também pode quebrar, que eu também posso ficar doente, que alguém na minha família também pode ficar doente, que mais? Que um telhado da minha casa também pode voar, na verdade eu não moro em casa, moro em apartamento, mas pode voar um pedaço lá da cobertura e já voou. Você concorda comigo? Que tudo isso que foi falado aqui pode acontecer com todo mundo? Concorda? Beleza, a galera aí tá concordando. Você que tá assistindo no gravado, concorda comigo também? Escreve aqui nos comentários, é bom que você vai assistindo e participando. Escreve aqui embaixo nos comentários se você concorda. Beleza, então todo mundo concorda. Então, eu acho que você concorda também que isso não é justificativa para uma vida financeira bagunçada, para cheque especial, para cartão de crédito, né, embolado. Não é justificativa para estar todo mundo cheio de empréstimo e devendo empréstimo. Não é uma justificativa, tá? Boa, vou anotar do Anderson também, multa de trânsito. Também não é páreo aqui para o método que eu vou ensinar hoje. Também é possível eliminar todos esses imprevistos. Então, se você concorda que todo mundo tem isso na vida, você concorda que isso não é uma justificativa para a vida financeira estar detonada. Porque senão a gente tinha absolutamente todo mundo com a vida financeira detonada. E eu não sei se você sabe,
Mas essa visão de que tá todo mundo lascado, todo mundo com a vida financeira detonada, é a sua visão de detonadora e detonador das finanças. Você usa um óculos de detonadora, de detonador das finanças, e você vê todo mundo igual. Mas eu que tenho óculos de dominadora, né, e super dominadora, junto com os meus alunos, né, com aquelas pessoas que já dominaram as finanças, a gente não vê isso não. A gente vê um mundo de pessoas que estão dominando as finanças. Então, assim, tem quem detone e quem domine. E se todo mundo vive com esses imprevistos aí, então não é o imprevisto. Não é o imprevisto que atrapalha, tudo bem? Que te impede de dominar as finanças. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de atribuir essa responsabilidade ao que você está chamando de imprevisto. Porque enquanto você faz isso, você tira a sua responsabilidade. Imagina se eu, que também tenho doença na família, o que o carro quebra, que tem que fazer exame, que também posso tomar multa de trânsito, que também posso ficar grávida, que também posso ter uma conta de luz alta. Imagina se tudo isso fosse a minha justificativa, eu não ia estar nem aqui te ajudando, porque eu ia estar lá ainda lascada na minha vida financeira, de quando eu era endividada, e que eu também ficava dizendo que isso daí era que me atrapalhava, tá? Então, olha só, a gente agora para de atribuir a responsabilidade ao imprevisto e a gente assume a nossa responsabilidade. Combinado? Coloca aí combinado nos comentários. E eu queria, se tiver alguém aqui, eu não sei se a minha equipe tá aqui na live, se tiver alguém para ajudar as pessoas que estão dizendo que tá sem som. Porque eu acho até curioso, né, que as pessoas estejam aqui comentando, participando e que a pessoa acha que a live aqui está sem som e ela não sai, não entra de novo, né? Enfim, obrigada Simone pedindo. Alguém pode assim, quem está sem som, sai e volta, porque eu acho que a pessoa não vai nem entender que é com ela, Simone, que a gente tá falando isso. Mas dá uma ajuda aí pra quem tá dizendo que não tá conseguindo ouvir a live, tá? A pessoa não percebeu ainda que talvez seja uma boa testar, sair e voltar. Beleza, então estamos combinados que isso não é um empecilho e essa responsabilidade é nossa. Isso é muito importante, sabe? Porque senão a gente já começa todo o processo no avesso, né? Ai, como é que eu vou fazer para eliminar imprevistos da minha vida se eu não tenho essa responsabilidade? Não, a gente tem. E vocês vão ver que tá mais na mão de vocês do que vocês imaginam, tá? Então esse é o nosso primeiro combinado. O nosso segundo combinado é parar de demonizar, é uma palavra forte, né? Mas assim, parar de odiar, sabe, os imprevistos, as surpresas da vida. E sabe por quê? Porque a vida tem surpresas boas também. Do mesmo jeito que pode vir uma conta de luz alta, do mesmo jeito que pode vir uma multa de trânsito, pode vir uma surpresa boa, pode vir uma oportunidade, um convite para uma viagem, sabe? Pode vir notícias boas. E eu acho, de verdade, a gente tem que parar de encarar as surpresas da vida, o desenrolar da vida, como algo que nos atrapalha. É a vida acontecendo, simples assim, sabe? Para de valorizar que o liquidificador que quebra é algo tão gigante para tomar sua energia, seu tempo, te deixar tão chateado, tão chateada, sabe? Ocupar o seu pensamento com relação à vida financeira e você dizer, nossa, que desgraça esse liquidificador que quebrou, né? Vários dos imprevistos que vocês me trouxeram aqui não são esse problema todo. Sério, não são. Você sabe disso. E quando a gente fica, sabe, transformando pequenos desafios da vida em coisas gigantes e assim, com essa dificuldade de lidar com as surpresas da vida, essa é a vida acontecendo. Então, assim, abrace as surpresas. Tanto as ruins, porque elas nem são tão ruins assim. Muitas delas que vocês compartilharam aqui nem são tão ruins assim. Mas abrace as surpresas, as ruins, para você lidar com elas logo. E abrace as surpresas boas também. Bom, então esses são os nossos dois primeiros combinados, tá? Você não justifica mais que a sua vida é essa zona por causa dos imprevistos. A sua vida é essa zona porque você ainda não assumiu a responsabilidade dela. E você também para de ficar agigantando problemas e aproveita para aprender, para entender que a vida é isso, que a vida tem surpresas boas e surpresas ruins, né? Vamos lá. Olha só, o método para você eliminar imprevistos da sua vida, ele passa por duas frentes. Eu vou chamar uma de visualização e eu vou chamar a outra de proteção, tá? A gente vai ter com mecanismos de visualização e mecanismos de proteção. Quanto mais você usar os dois mecanismos, você consegue, então, eliminar
a grande parte, eu diria assim que praticamente 99% dos imprevistos da sua vida. E esse 1% que vai rolar ainda, a gente aprende a entender que a vida é assim e que a vida tem surpresas, tá? Então são duas frentes que tem mecanismos para você eliminar imprevistos. Então, visualização e proteção, tá? Vamos começar então pelos mecanismos de visualização. Olha só, um deles a gente fez aqui agora. Quando a gente começou aqui a live, eu vi que uma galera chegou aí depois, eu perguntei quais eram os imprevistos que aconteciam na vida financeira de vocês. Primeiro, os imprevistos que vocês citaram se repetiram muito. Demissão se repetiu, o carro que quebra se repetiu muito. Eu vi aí algumas vezes o animal de estimação, mas de modo geral, doença foi uma coisa que se repetiu muito, né? Coisas que quebram foi uma coisa que se repetiu muito. Então, olha só, você também concorda que a premissa de algo ser imprevisto é que não se pode prever. Se a gente aqui tá falando de coisas que notoriamente acontecem com muita gente e acontecem muitas vezes, a ponto de inclusive a gente conseguir falar dela antes dela acontecer, ou seja, se a gente tá falando delas antes de acontecer, a gente tá prevendo, certo? Você concorda que tudo que foi falado aqui, de alguma maneira, não parece totalmente imprevisto? Você concorda? Consegue captar essa ideia? Porque olha só, de novo, vamos lá. Se a gente aqui está conversando de coisas que parece que acontece com todo mundo e acontece muitas vezes, doença, alguma coisa que quebra, demissão, né? Coisas na casa, coisas no carro, coisas na família. A gente está falando de tudo isso antes de acontecer. Celular que cai com a tela virada no chão. Quem aqui já não aconteceu isso? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu sei que ninguém tá esperando que o celular caia. Mas acompanha o meu raciocínio em partes. Eu falei pra você que esse método para eliminar imprevisto na sua vida tem duas frentes. Uma é visualização e a outra é proteção. A gente tá falando da frente da visualização. Então, a gente precisa fazer um trabalho aqui de lidar com isso, de visualizar. A galera tá concordando. Muita gente, né? O celular que cai com a tela quebrada. São coisas... cai de tela e quebra. São coisas que a gente normalmente está vendo que pode acontecer, não é? Doença, a gente está vendo. E no momento que a gente está vendo que pode acontecer, a gente está prevendo. Percebeu? Algo que é previsto é que a gente pode ver antes. A gente já está vendo aqui, certo? Então, tudo isso que vocês me trouxeram, praticamente, pelo menos do que eu vi, do que eu anotei aqui, tudo pode ser previsto, visto antes. Mas como assim? Como é que eu posso ver? Eu entrei aqui na live, a gente falou sobre isso, beleza, mas eu tenho como saber se vai acontecer? Vamos aprofundar, então, essa frente da visualização? Como eu falei, duas frentes nesse método, visualização e proteção. A gente está na visualização ainda. Olha só, eu quero que você reflita sobre o seguinte. Nos últimos 12 meses, de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 muito, assim, muito ideal, nos últimos 12 meses, de 0 a 10, o quanto você deu de atenção para a sua saúde? Coloca aí para mim. De 0 a 10, sendo 0 nada e 10, assim, total, assim, cuidado total, assim, perfeito. De 0 a 10. O quanto você deu de atenção nos últimos 12 meses à sua saúde? Me conta aí, de 0 a 10. Beleza, a Melinha tá dizendo 10, a Rita tá dizendo 10, a Ariana tá dizendo 7, Dida falou em 7 também, Sandra falou em 7 também, Beth falou em 1, Nelly falou em 3, e cada um de vocês, a Crisinha falou em 0, cada um de vocês sabe o que é atenção, gente. Eu não sou aqui tia de jardim de infância, nem estou aqui para tomar conta da vida de vocês, mas Vivian, todo mundo que disse 10, né, tô vendo a Melinha também, Rita também, todo mundo que disse 10 é assim, alimentação impecável, exames em dia, sabe? Você já fez todos os exames, sabe como tá as taxas de tudo, alimentação impecável, exercício físico regular, um sono, né, de alta qualidade, tudo aquilo que a gente precisa para cuidar da nossa saúde. Isso é 10, tá? Então, todo mundo sabe exatamente como que vem cuidando da sua saúde. Agora, olha só, se vocês todos
sabem que não estão dando 100% de atenção à sua saúde, você concorda que se você não está dando atenção à sua saúde, pode ser que aconteça algo na sua saúde, né? Então, assim, se você não está cuidando daquilo que precisa ser cuidado, seu corpo físico, pode daqui a um tempo acontecer alguma coisa. Então, assim, quando você diz que uma doença é imprevisto, a necessidade de um remédio, de um exame é imprevisto, algumas pessoas aqui poderiam prever. Na verdade, estão só fechando os olhos para algo importante. Então, pense em como que você pode virar essa chavinha. Você que disse 3, disse 1, disse 2, disse 4, disse 5, disse 7, por que que não é 10 o seu cuidado com a saúde? Algumas pessoas vão dizer, porque eu preciso de dinheiro para cuidar da saúde. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. É certo que se a gente tiver saúde, a gente consegue cuidar com um pouco mais de facilidade. Melhores médicos, alimentação super saudável. Mas não é dinheiro que tá faltando. Você sabe que não é. Quem não tá dando total atenção à saúde não é por causa da falta do dinheiro. Você sabe que podia ser um pouco melhor. Então já melhora o que você acha que pode ser um pouco melhor, né? Então, quando você observa uma determinada área da sua vida nos últimos 12 meses, o seu nível de atenção, você consegue prever coisas que você está julgando como imprevisto. Imagina como seria se você fizesse esse mesmo exercício para as suas coisas, para aquilo que você possui, a sua casa, o seu carro, as coisas da sua vida, né? Nos últimos 12 meses, como foi a atenção com a manutenção da casa, do carro? E eu não tô dizendo que a gente tem que ser nota 10 em tudo, não, tá? Tá tudo bem. A gente, às vezes, né, fica lá empilhando pratinhos, tudo bem, às vezes, um prato cair. Mas o que a gente não pode fazer é dizer que foi imprevisto, o carro que quebra, se eu nunca faço manutenção daquele carro, né? Se eu tô há anos empurrando com a barriga, não faço revisão, sabe? Ou na minha casa, se eu tenho eletrodomésticos antigos, e que às vezes eu até paguei meio barato, né? Quando eu comprei, não comprei algo de extrema qualidade, aquilo pode quebrar. Só que eu não tô dizendo que você é culpado ou culpada por isso. Eu não tô atribuindo a culpa de algo quebrar a você, não é isso, entende uma coisa? Eu tô dizendo que imprevistos, eles podem ser previstos. E a gente tá, como eu falei para vocês, esse método para eliminar imprevistos, ele passa por duas frentes, uma de visualização e uma de proteção. A gente ainda vai falar das de proteção. Mas se eu consigo enxergar algumas coisas antes, isso até facilita que eu me proteja, né? E aí, eu elimino imprevistos. Pô, eu tenho um eletrodoméstico, uma geladeira que tá fazendo barulho, que tá, saindo água, não sei, tá acontecendo alguma coisa esquisita naquela geladeira. O dia que ela quebrar, isso não é um imprevisto, sabe? Então, assim, Lu, mas poxa, eu tenho culpa da geladeira. Não é de culpa que a gente tá falando, a gente tá falando de responsabilidade. E muitas das coisas que a gente fala que são imprevistos não são imprevistos. Então, se a gente fizer isso estamos falando de áreas da vida, né? Na saúde, na nossa casa, com o nosso carro, na nossa família, né? Então, assim, como é que a gente tem cuidado da saúde em família, o animal de estimação também, né? Então, tudo isso, se a gente conseguir dedicar um pouco mais de atenção, a gente consegue prever um pouco mais isso que a gente está chamando de imprevistos, tá? Mesma coisa no trabalho, né? Então, no trabalho, às vezes, o computador que quebrou. Dependendo do uso que você está fazendo do computador, da forma como você está usando. Sabe aquela coisa de você usar um notebook sentado no sofá, bota uma almofada, põe o notebook em cima, aquele notebook vai esquentar, vai quebrar. E aquilo não foi um imprevisto. Era a falta de atenção, a falta de cuidado que você tem dado para algumas áreas da sua vida, né? E nas suas coisas, na sua vida profissional. Eu tô percebendo um movimento estranho na empresa que eu trabalho, ou na questão da pandemia, e aí eu tô visualizando algo, mas eu não faço muita coisa por aquilo. O que eu poderia fazer? Eu poderia buscar novas fontes de renda. Aí a gente tá falando da frente de proteção, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a frente de visualização, ou seja, essa etapa da visualização na nossa vida é importante. Exatamente, a Janaína falou, tem que ouvir os sinais. E aí, esses sinais, às vezes, estão muito mais na nossa frente do que a gente imagina, tá? Então, gente, olha só, pensando em tudo isso, algumas das coisas que vocês estão me trazendo aqui, eu não acho que sejam imprevistas. Por exemplo, multa de trânsito.
O que acontece para a gente ter uma multa de trânsito? Eu já tive multas em que chegou com um certo nível de surpresa. Ih, caramba, uma multa, isso já aconteceu. Principalmente quando não era eu dirigindo, mas veio na minha carteira, porque, sei lá, um carro alugado que estava no meu nome. Isso aconteceu, inclusive, há pouco tempo. Mas isso não é um imprevisto. Tem lá a regra de trânsito, para, estacionou no lugar errado, avançou o sinal, não é um imprevisto. Percebe que às vezes o imprevisto ele tá ligado muito mais a não assumir a responsabilidade e a gente não abrir os olhos para os sinais, né? Outra coisa que não é um imprevisto é conta de luz alta. Conta de luz alta não é um imprevisto. Não é, porque das duas uma, ou usou muito a luz ou teve um aumento e a gente sabe do aumento antes. E aí a gente pode ir para outra frente de proteção. De novo, o que eu tô trazendo aqui é que você pode e deve visualizar a sua vida antes. Isso vai te ajudar muito a lidar com imprevistos, tá? Então, faz esse exercício de pensar nos setores da sua vida, nas áreas da sua vida, o quanto você tem dado de atenção e o quanto que você pode dar um pouco mais de atenção. Você certamente já vai cair muito o nível disso que você chama de imprevistos, tá? Na sua vida. Tem alguém estressado na live? É isso? Porque eu tô vendo vocês comentarem algumas coisas assim e não entendi exatamente o que é. Mas se tiver alguém estressado, é só ir dar uma pescadinha amanhã, tá? Acho que é a Fernanda que tá estressada. Fernanda, se você não estiver curtindo a live, você não precisa ficar, tá? Não precisa ficar estressada, não. Estressada fico eu de ter que lidar com gente estressada numa live e reclamando de live. Às vezes é importante ser repetitivo. Porque se eu não fosse repetitiva, se eu não viesse aqui toda segunda-feira, filha, eu venho aqui desde 2018, toda segunda-feira. Você tem noção? E você tem noção que tem gente que não dominou as finanças ainda? Não sei se é o seu caso, mas talvez seja. Mas às vezes é importante, tá? Ser repetitiva para entrar na cabeça, tá bom? Então, agora vamos falar uma outra coisa sobre ainda a frente de visualização, tá? Além da gente analisar as áreas da vida, tem uma outra coisa muito importante que eu vou dividir com você, que é o seguinte. Muito simples, tá? E olha só, antes que vocês me perguntem, que eu vou até olhar, é Tilibra, que vocês vão falar, onde você comprou? O que eu vou mostrar aqui pra vocês agora isso aqui é só uma ferramenta, serve qualquer papel, é que às vezes as pessoas se enganam que precisa comprar isso que eu vou mostrar, mas é da Tilibra, vai numa papelaria, é da Tilibra, mais vagabundinha que tiver, tá? Mas olha só, isso daqui, tá vendo isso daqui? É uma agenda. 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, tá? É uma agenda. Isso daqui é um mecanismo de visualização. O que eu faço todo domingo à noite? Todo domingo à noite, e eu faço domingo porque eu gosto. Você pode fazer numa segunda-feira de manhã, mas eu acho que às vezes a gente já entra numa turbulência da segunda-feira e já fica muito agitado, né? Então, domingo à noite, eu visualizo a minha semana. O que eu tenho pra fazer na segunda, o que eu tenho pra fazer na terça, o que eu tenho pra fazer na quarta, na quinta, na sexta, até o outro domingo, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a lembrar de algumas coisas. E olha, na quinta eu tenho que fazer tal coisa. Então, na terça eu tenho que ligar pro fulano. Na quarta, então, eu tenho que estar com isso pronto. E não é só de trabalho que a gente tá falando, sabe? É de dia a dia. Depois de fazer essa daqui, né? Então, eu ponho os meus dias. Eu faço uma outra que é que eu coloco na minha geladeira, que é meio que a agenda do casal. Por exemplo, se eu vou estar em live aqui, toda segunda-feira, às 19 horas, eu tenho live, mas meu marido, às vezes, esquece. Se vocês, né, seguidores que estão doidos para dominar as finanças, esquecem, imagina se meu marido vai lembrar que eu tenho live toda segunda-feira. Então, eu ponho na geladeira que tem live toda segunda, ele põe lá que, sei lá, tem que buscar o remédio da mãe dele tal dia. Então, a gente também cria uma agenda juntos, exatamente para que um não diga, mas você disse que tal dia você ia estar livre, eu precisava da sua ajuda nisso, para eliminar esse tipo de imprevistos também. Então, visualizar o que vai acontecer antes de acontecer também pode ser assim, você botar no papel. Então, de novo, você analisar as áreas da sua vida, você visualizar a sua vida, a sua semana, o seu mês acontecendo. E é claro que quem não tem organização, eu sei que quem não tem organização das finanças também tem um desafio de se organizar na agenda. Mas a gente começa aos pouquinhos. Do mesmo jeito que você começou aos pouquinhos, tem começado aos pouquinhos na sua vida financeira, você também começa aos pouquinhos na sua agenda, na sua visualização da semana. Mas isso certamente vai eliminar vários imprevistos, porque você vai conseguir enxergar antes a necessidade de fazer alguma coisa e às vezes o fato de você enxergar antes e agir antes evita que uma bomba da sua vida financeira aconteça, sabe? Aquela coisa de deixar para a última hora e que às vezes a bomba vem maior e vem com impacto financeiro grande, tá?
Bom, então, essa visualização ela é importante, então falamos da frente da visualização. Agora a gente vai falar da frente da proteção. Quando você visualiza, eu já imagino aí que 50% do que você está dizendo que é imprevisto já vai cair. Agora, como é que a gente vai lidar com os outros 50%? Olha só. A primeira coisa que você vai fazer com relação à sua vida financeira é construir a sua fotografia financeira. Eu sei que muitos alunos aqui já conhecem, alguns seguidores também já conhecem, não sei para quem é primeiro, para quem é novo ou nova aqui, não sei se já conhecem o método da fotografia financeira, que é uma visualização de como você vai usar o seu dinheiro. Imagina que seu dinheiro entrasse todo mês e você distribuísse o seu dinheiro em potes, em caixinhas, como você quiser chamar. Mas imagina que você, sei lá, vamos supor que você ganhe 3 mil por mês. Se você pegasse esses 3 mil no mês e você separasse em caixinhas, em potes para você usar, quais seriam as caixinhas da sua vida, qual o nome de cada uma das caixinhas e quanto que você colocaria de dinheiro em cada uma dessas caixinhas? Isso não é para você, de fato, precisar colocar em caixas, tá, gente? Isso daqui é uma visualização de como você pretende usar o seu dinheiro. Porque quando você faz esse exercício, você para pensar em para onde vai o seu dinheiro antes do seu dinheiro ir. E também não faz diferença se você é autônomo, autônoma. Você imagina quanto de dinheiro deve entrar por mês, imagina. E você imagina como você distribuiria esse dinheiro em caixinhas, em potes. E quais seriam os nomes dos potes? Então, por exemplo, teve gente que chamou de imprevisto a padaria. Teve gente que falou que o mercado é imprevisto. Teve gente que falou que o material escolar é imprevisto. Teve gente que falou que remédios, doença e tal, eram imprevistos. Teve gente que falou que a conta de luz alta era imprevistos. Mas olha só, quando você faz a sua fotografia financeira, você precisa prever isso na sua fotografia. Você não tem saúde, você não quer cuidar da sua saúde, então você precisa prever um pote saúde, que é como se você estivesse dizendo assim, bom, todo mês, X reais do meu dinheiro eu separo para saúde. X reais do meu dinheiro eu separo para padaria. X reais do meu dinheiro eu separo para o mercado. É assim que você domina as finanças. Dominar as finanças é você dizer para o dinheiro para onde ele vai. E aí eu sei que tem gente que fala assim, ah, Lu, mas eu tenho muitos potes, eu vou fazer isso, não tem dinheiro para todos os potes. Beleza? Chegamos no ponto. Se você não tem dinheiro para tanto pote, o pote é a sua vida. Você está dizendo que eu não tenho dinheiro para a minha vida. E se você não tem dinheiro para a sua vida, você precisa urgentemente dominar a sua vida financeira. E o que é dominar? Ou você vai reduzir potes, Você vai tirar coisas, porque se não tem dinheiro para essas coisas, não tem que usar, tá? Porque no momento que falta o dinheiro para essas coisas e você quer fazer essas coisas, quer usar o dinheiro com essas coisas, seja porque você acha que é obrigatório, seja porque você acha que é importante, ou seja simplesmente porque você quer, você está indo lá no dinheiro do banco. Você pega no negativo, você pega do cartão. Então você está usando o dinheiro do banco para preencher potes da sua vida que não cabem hoje na sua vida, tá? E aí, essa é uma primeira medida que você precisa fazer. Então, olhar para esses potes, definir os potes e definir quanto que você vai colocar de dinheiro ali. Aí a outra frente do domínio das finanças, que é uma que ninguém pensa, e eu sei, a gente não é muito formado, muito educado para pensar assim, que eu tô vendo uma pergunta assim, mas como é que faz isso com o salário mínimo? Mas como é que faz isso se o preço dos alimentos estão subindo? A gente não precisa viver de salário mínimo pro resto da vida. O meu primeiro salário na vida foi R$500. E eu não permaneço até hoje ganhando R$500. Depois de R$500 eu fui para R$800. Depois de R$800 eu fui para R$1.000 e poucos. Depois de R$1.300, R$1.500, R$1.700, R$2.000. E a gente precisa fazer a nossa vida financeira crescer. Então, eu sei que é um desafio aumentar a nossa renda, mas dominar as finanças é um desafio mesmo. Se fosse moleza, eu estava agora sentada lá no meu sofá vendo uma série no Netflix e mandava só umas mensagenzinhas para vocês respondendo assim, caixinha de pergunta, moleza, fácil, que com uma respostinha eu ajudava vocês, mas não é o caso. Por isso que eu tô aqui toda segunda-feira. Por isso que eu sou tão repetitiva, porque as pessoas precisam dessa repetição. Então eu tô aqui porque eu sei que é um desafio. Agora, não é porque é um desafio que você vai abandonar isso, se isso é importante para você. É enfrentando esse desafio que você consegue os resultados que você quer na sua vida financeira. Então, vamos lá, voltando ao raciocínio. Você precisa definir na sua vida para onde vai o dinheiro. E você precisa definir, dar nome para esses potes para tudo que você usa na vida.
Então, por exemplo, superdominadores, principalmente a galera, os multiplicadores das finanças, que a gente falou isso há pouco tempo no encontro, né, do Multiplique, a gente sabia que a conta de luz ia aumentar, porque houve notícias sobre isso. O que a gente fez? A gente foi lá no nosso pote e aumentou em 5%, em 10%. Antes de eu pagar a conta de luz, eu já prevejo que eu vou precisar aumentar o quanto de dinheiro eu direciono para lá, ou eu vou conversar com a família e fazer aquele esforço máximo de evitar gastos de luz, né? E ainda tem algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para reduzir um pouco a conta de luz, né? Não só não usar a luz, mas o tipo de iluminação, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui, que tem até vídeo no YouTube sobre isso. Então existe essa forma da gente definir os potes da nossa vida. Tem que ter pote para o mercado, tem que ter pote para padaria, tem que ter pote para farmácia, para saúde, o que você quiser chamar. Tem que ter pote para o material escolar. Você podia até, todo mês, já separar um dinheiro e guardar para que uma vez no ano você compre o material escolar. Eu sei que essa não é uma medida que serve para todo mundo, principalmente para quem ainda não está dominando as finanças, mas eu sei que algumas pessoas que estão assistindo aqui poderiam estar fazendo isso e não estão, simplesmente por falta de organização, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é definir a nossa fotografia financeira e definir potes, né? E o quanto a gente vai atribuir de dinheiro, direcionar de dinheiro para aquele pote, para tudo que a gente tem na vida. Então, tudo que vocês trouxeram aqui, o animal de estimação que fica doente, a gasolina, o dentista, o telhado que voou, eu posso ter potes saúde, e aí quando eu precisar o dentista eu vou usar daquele pote saúde, se eu não precisar, sobra dinheiro. Eu posso direcionar, ter um pote casa, eu tenho um pote casa, um pote saúde. Que mais? Se eu tivesse um animal de estimação, certamente teria um pote animal de estimação, né? Então, a gente precisa prever ao máximo. Talvez não caiba todos os potes na sua vida, então o que você vai precisar fazer? Ou você vai eliminar potes, ou você vai aumentar a sua receita, ou você vai compensar. Eu vou reduzir em um para colocar mais no outro, e com isso você já elimina muitos dos imprevistos, porque na hora que eles acontecerem, eles não vão ser imprevistos, eles vão ser previstos. Se quebrar alguma coisa na minha casa, hoje eu domino 100%, total, minhas finanças. Então eu tenho lá um pote casa. Se quebrar alguma coisa na minha casa, é desse pote que eu vou tirar o dinheiro. E se não quebrar, e se eu não precisar comprar nada para minha casa, sobra dinheiro, porque eu não vou usar o dinheiro desse pote. Entende? Beleza? Então tá. Bom, então a primeira forma de proteção é criar a sua fotografia financeira. A segunda forma de proteção é você criar a sua rota financeira. Esse é um assunto mais aprofundado, eu vou trazer numa outra live, mas tem vídeos sobre isso no meu canal no YouTube. Se você for lá no YouTube pesquisar assim, domine suas finanças, por onde começar, eu falo de tudo, fotografia financeira e rota financeira, mas a rota financeira é o que vai ajudar a gente a acompanhar esses potes, a fazer esse equilíbrio, né? Eu tô vendo que no mês que vem, né, parece então que a conta de luz vai subir, já foi anunciado. Então no mês que vem esse meu pote da conta de luz vai aumentar. Então esse mês, no pote desse mês, eu posso reduzir de uma outra coisa, sei lá, de lazer, para compensar na rota financeira, porque a rota financeira é essa visão de linha do tempo, mas não vai dar para entrar no detalhe agora, tá? Mas quem conhece, né, Sueli dizendo aí que rota é vida, e é vida mesmo, é onde a gente vai fazer a manutenção da nossa fotografia, vai acompanhar o quanto a gente está direcionando para cada pote, tá? Mas eu quero falar ainda de 3 mecanismos de proteção que são importantes. Então, só pra gente recapitular, e vou ser bem repetitiva hoje, só de sacanagem, só para implicar. A gente tem 2 frentes, então, né, nesse método para a gente eliminar imprevistos, são 2 frentes. A primeira é visualização, e dentro da visualização a gente precisa refletir sobre os setores da nossa vida, a nossa casa, o nosso carro, nossa saúde, nossa família, os filhos, animal de estimação, trabalho, né, vida profissional, o quanto a gente tem dado de atenção ou o quanto eles estão dando sinais de que algo pode acontecer, que um problema pode surgir, e se ele surgir não vai ser imprevisto, né? E a gente, ainda nessa frente de visualização, uma outra coisa importante é a gente intencionalmente visualizar a nossa vida. Então, planeje a sua semana, se programe para o que você vai fazer a cada dia, para que as coisas não aconteçam de surpresa e te peguem como se fosse um imprevisto. Olhe antes, né, e defina o quanto que você vai atribuir ali na sua agenda de afazeres e pagamentos e tudo que está relacionado àquilo que muitas vezes você acha que é imprevisto. Por exemplo, se você, ainda voltando nessa questão da visualização, se você consegue perceber que uma determinada área da sua vida
tá precisando de um pouco mais de atenção, por exemplo, a minha saúde, preciso marcar os exames, preciso ir ao médico, ou a minha vida profissional, preciso sentar, refazer meu currículo, eu preciso fazer um curso e me especializar nisso daqui, porque senão, né, se acontece alguma coisa e eu sou demitida, eu não consigo me recolocar rápido no mercado. Então, quando você reflete sobre as áreas da sua vida, você pode acabar definindo determinadas ações para você trazer para sua agenda. E aí, quando você pensa na sua agenda, você pensa assim, poxa, eu precisava marcar aquele médico. Então, quando vai ser? Ah, vai ser na quinta-feira. Poxa, eu precisava parar para olhar, refazer meu currículo. Ah, vai ser na quarta-feira. Entende? Então, essa parte da visualização é importante. Aí, a segunda frente que a gente está conversando é de proteção. A primeira coisa que você precisa fazer é definir sua fotografia financeira para você definir antes como que você vai usar o seu dinheiro. E tudo isso que você trouxe como imprevisto precisa estar previsto na sua fotografia financeira. Senão aquela velha frase que eu sempre falo do Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Se você tem carro, se você tem casa, se tem animal de estimação, se você tem filho, se você paga imposto, não pode dizer que nada disso é imprevisto, tá bom? Boa, Silvana. Silvana falou, a repetição é para chegar na perfeição. Gente, se vocês soubessem o quanto eu já repeti de coisas na minha vida, e a repetição, além de me fazer aprender, além de me fazer constante, a constância que traz o resultado, né? Além de tudo isso, a repetição marca aquilo na sua vida, né? Cria os resultados a partir daquilo que você mais faz. Pensa nisso, aquilo que você mais faz na sua vida é o que mais... né, o que mais floresce ali, né? Tem gente que mais reclama, tem gente que mais procrastina, né? Tem gente que mais deixa para depois. E tem gente que mais ensina, que mais aprende, que mais lê, que mais escreve, que mais estuda, né? Então aquilo que você mais faz representa muito na sua vida. Bom, vamos falar então dos outros 3 mecanismos de proteção que são muito importantes. O primeiro deles, que algumas pessoas já até falaram aqui, que eu sei que muitas vezes não cabe nos seus potes ainda, mas é uma coisa que você tem que já se preparar para ter como pote na sua vida, é o plano de saúde. Eu sei que para algumas pessoas de algumas cidades, talvez ter plano de saúde não seja uma prioridade, mas para outras pessoas de outras cidades, um determinado estilo de vida, é muito importante ter o plano de saúde e as pessoas não têm, porque não se organizam para isso. Então coloque aí no seu radar. Plano de saúde te faz lidar com muitos imprevistos, né? Então, o exame que eu tive que pagar, o médico que eu tive que ir, às vezes a pessoa tem, sei lá, um acidente, fica internado, tem uma doença mais grave, fica internado. Então, tudo isso, ter plano de saúde vai transformar esses imprevistos em algo normal da vida e que não vai afetar a sua vida financeira. E uma coisa, gente, eu vejo muito pai e mãe, principalmente os pais, eu conheço umas 2 pessoas, 2 homens que fazem isso, que tem o plano de saúde para os filhos, mas não tem plano de saúde para si mesmo. Eu não tenho dinheiro, então vou dar o melhor para os meus filhos e não vou ter plano de saúde para mim. Mas olha só, os pais são mais velhos, têm uma saúde, né, que talvez precise de mais atenção, e são os provedores. E se tiverem um problema de saúde, o problema de saúde tende a ter gastos maiores. Então, eu sei que parece meio maluquice o que eu vou dizer, mas eu de verdade penso que se for para escolher na grande maioria das situações, eu acho que os pais têm que ter plano de saúde e os filhos talvez ainda não, ou então um mais básico, sabe? Porque os pais são os provedores. Se querem tomar conta dos filhos, então se protejam. Eu acho isso muito importante, tá? Então, plano de saúde é um mecanismo de proteção. Quem tem plano de saúde não sente tantos imprevistos assim. Então, quando você visualiza, quando você planeja a sua semana, quando você faz sua fotografia, quando você faz sua rota, quando você tem plano de saúde, eu diria que você já eliminou aí 90% dos imprevistos, tá? Uma outra fonte de proteção que também faz com que você nem sinta o imprevisto é você ter uma reserva de segurança. Então, uma reserva de segurança é desafiador para quem ganha pouco, para quem tem que lidar com tantos potes? Sim, é. Mas olha só, a nossa proposta aqui, essa live, essa conversa, é uma conversa de adultos na vida financeira. Vamos parar com essa infantilidade da vida financeira. Mas e quando você, né? Eu sempre digo aqui, eu falo da reclamação com ponto de interrogação. Tem perguntas que vocês fazem aqui que não são perguntas. Tem perguntas que vocês fazem aqui que são reclamações com ponto de interrogação. Mas e quando você ganha o salário mínimo? Mas e quando os preços não param de subir?
Isso não é uma pergunta, sabe? Uma pergunta é, mas se o preço não para de subir, qual seria a melhor forma para eu adaptar os potes da minha vida financeira, os potes da minha fotografia financeira? Percebe que é uma outra forma de se fazer a pergunta e que aqui a gente pode conversar sobre o assunto? Aqui eu quero ter com vocês uma conversa adulta, sem essa infantilidade financeira de mas para mim não dá, porque é um desafio para todo mundo. Eu nunca disse aqui que era moleza. Mas é importante que você comece a pensar no que é a vida financeira ideal. Então, assim, você está entendendo que imprevistos atrapalham sua vida financeira. Se você visualiza, se você define sua semana, você já elimina muitos imprevistos. Se você cria sua fotografia, pode ser que agora criar fotografia financeira seja mega desafiador, mas já te ajuda a lidar com imprevistos. Ter plano de saúde também, pode ser que não consiga pagar agora, mas você podia começar então a pesquisar e ver aqueles que, dos mais baratos, qual me atende, começar a pesquisar, para que um dia isso seja um pote na sua fotografia financeira. E a mesma coisa com a reserva. Eu não consigo ainda investir, eu não consigo ainda fazer uma reserva. Você consegue separar R$1 por mês? Você consegue separar R$10 por mês? Não vai muito longe com isso, é bem verdade. Mas o fato é você começar a criar o hábito. Se todo mês você separasse R$10, se você mesmo ia começar a perceber, poxa, R$10 é tão pouco, eu consigo 20, talvez eu consiga 30, talvez eu consiga 50. E para fazer uma reserva, você pode começar com R$1. Tem CDB de liquidez diária, que rende pelo menos 100% do CDI, que você pode começar com R$1, tá? Então, qualquer valor que você comece a fazer sua reserva. Lu, e quanto que eu preciso ter de reserva? Quanto mais você tiver, melhor. O ideal, né, os educadores financeiros falam, se você tiver 6 meses de custos mensais, ou seja, sabe essa fotografia financeira, essa definição mensal de como você vai usar o seu dinheiro? Se você tiver isso vezes 6, é uma reserva, legal. É como se você tivesse 6 meses de contas pagas, né? Mas a gente não precisa ficar só focado no mundo ideal, só começa. Se você tivesse um mês, uma fotografia financeira, já estava bom, já é um respiro para quem não tem nada, né? Então para de focar no ideal, que o ideal te cria essa angústia, essa agonia de não vou conseguir. Separa algum dinheiro todo mês, tá? E isso você começa a construir sua reserva. Quebrou a geladeira. Beleza, eu vou lá no meu pote da minha vida financeira, e de novo é um pote imaginário, né, que você tem dinheiro no pote. Você pode ser numa planilha, pode ser num caderno. Você vai lá na sua planilha e fala, esse mês, na minha fotografia, eu sempre separo R$100 por mês para casa, manutenção da casa, ou comprar coisas da casa. Geladeira quebrou. Quanto é o conserto, né? Se vai consertar. É 300. Poxa, então eu vou pegar os 100 desse pote e vou usar 200 da minha reserva. O que acontece na nossa vida quando a gente não define fotografia, quando a gente não tem reserva, é que isso quebra, aí a gente entra no negativo, ou a gente passa no cartão e depois não sabe nem como vai pagar, não é? E de novo, a gente não precisa sair do caos financeiro para o mundo ideal. Não é essa jornada. Não é assim que a gente chega na nossa vida financeira dominada. Né? Tem altos e baixos. Então, você precisa começar a criar os seus altos, né? Vão ter baixos? Vão. Então, como é que você começa? Visualização e proteção, tá? A Paula tá dizendo, ainda não entendi como reservar sem ser na poupança. Então, Paula, a gente agora não vai conseguir entrar no detalhe da reserva de segurança. Tem um vídeo no meu canal no YouTube, depois pesquisa assim, domine suas finanças, reserva de segurança, que lá eu explico tudo. Numa próxima pergunta para a Lu, eu posso até trazer mais detalhes sobre isso. Se quem só sabe botar na poupança, tudo bem, pode ser na poupança, mas tem outros mecanismos, tá? Algo que vai render um pouco mais do que na poupança. Não é nesse momento, né, o que eu tô falando, gente, não precisa ser um mundo ideal. Se a gente tá aqui falando de eliminar imprevistos, se você vai começar a separar um dinheiro, de verdade, vai ter gente que vai falar, nossa, mas ela não ensinou tudo. Eu não acho que o mais importante agora é você aprender tudo sobre a reserva. Começa a separar. Se você separar e botar na poupança, já tá bem legal, tá? Mas, se você quiser saber tudo sobre reserva de segurança, vai depois no YouTube e pesquisa assim, domine suas finanças, reserva de segurança. Inclusive, gente, muitas das perguntas que vocês me trazem aqui, já tem respostas em vídeos lá. Então, por exemplo, você tem uma dúvida sobre cartão de crédito, sobre investimentos, sobre dívidas, sobre cheque especial, qualquer que seja a sua dúvida, vai, quando terminar aqui a live, vai no YouTube, lá na caixinha de busca, escreve assim, domine suas finanças e a sua dúvida. Tipo, domine suas finanças, cartão de crédito. Domine suas finanças, dívidas. Você certamente vai ver um vídeo que tem uma resposta para você, tá? Bom, então, falamos sobre reserva, que é um outro mecanismo de proteção. Vocês percebem que a gente está aumentando, né, o grau de desafio do que você precisa fazer, mas isso com certeza aumenta o grau de proteção contra os imprevistos. Visualização
e esses mecanismos de proteção. E tem mais um que muitas pessoas não falam sobre ele e que é muito importante, mas eu tô deixando ele por último exatamente porque eu acho que no domínio das finanças ele pode ir ficando por último, que é o seguro de vida. O que é o seguro de vida, gente? Seguro de vida não é só para quando você morrer, para quem você vai deixar dinheiro depois. Não, seguro de vida, ele é para proteger a sua vida. Por que você faz seguro de carro? E de modo geral, né, eu acabei não citando aqui, mas seguros, de modo geral, eles são um mecanismo de proteção importante. Eu acabei não falando, mas além do plano de saúde, um seguro de carro para quem tem carro vai eliminar muitos imprevistos. Tem gente que tem seguro da casa também. Então você precisa avaliar, né, o quanto esses produtos, esses serviços podem te ajudar também a eliminar imprevistos. Agora vamos falar de seguro de vida. Tem muita gente que faz seguro do carro, porque se o carro bater, vai ter um prejuízo, né, de ter que comprar outro. Então fica mais barato pagar todo mês do que você ter que lidar, não pagar nunca e ter que lidar com um super prejuízo porque aconteceu algo no seu carro. Como é que a gente tem seguro do carro e não tem seguro da vida? Né? Por que a gente não paga todo mês ou anualmente, depende de como você acertar, né, com a seguradora, por que a gente não paga para proteger a nossa vida e fica esperando que quando acontecer alguma coisa, e que se acontecer vai ser algo bem grande, né, e desafiador, porque a gente fica esperando para lidar com aquilo. E do que eu tô falando? Eu tô falando de uma doença grave. Eu conheço pessoas que tiveram câncer, que tiveram alguma doença em que precisaram, né, se dedicar a um tratamento, ou seja, pararam de trabalhar, precisavam de dinheiro para pagar tratamento, ficaram curadas, graças a Deus, e aí voltam para sua vida normal. Mas e esse tempo? Quem paga as contas? Né? E esse tempo sem trabalhar? E quem paga esse tratamento? Então, se você tem um seguro e você paga um valor, né, mensal ou anual, quando você precisa, né, desse recurso, o seguro te paga. Então, doenças, invalidez, né, uma pessoa que, sei lá, sofre um acidente e aí precisa ficar numa cadeira de rodas. E é claro que a gente não quer ficar pensando nessas coisas. A gente não quer. Mas a gente também não quer pensar na batida do carro e a gente tem seguro do carro, né? Então, assim, eu acho que o seguro de vida, ele é num determinado momento da vida, num momento em que você já protegeu, né? Você se protegeu através da sua fotografia, da sua rota financeira. Você é uma pessoa que visualiza, né? Que determina como vai ser a sua vida, né? Aquilo que está sob seu controle, a sua agenda está sob seu controle, então você determina. Você tem plano de saúde, você tem seguro, tem sua reserva. Então, depois de tudo isso, eu acho importante procurar seguro de vida, sim. E hoje em dia existem até alguns seguros que têm coberturas menores, né? Consequentemente, a indenização o valor que você recebe, o valor segurado é menor, mas que tem custos menores, né? Então é importante pesquisar. E principalmente para quem tem filhos, né? Se você se preocupa com seus filhos, se você se preocupa com o bem-estar das pessoas à sua volta, se você é o provedor, a provedora, você é a máquina de fazer dinheiro da casa, você precisa ter essa proteção, né? E aí, é uma forma até, eu vejo até como uma forma de eu não ficar pensando nisso. Eu tenho seguro de vida, né? E uma vez a minha mãe até chegou e falou, eu expliquei por que eu tinha seguro, ela falou, não acredito que você fica pensando em tudo isso, cruz credo, bate na madeira. Eu falei, não, você tá enganada, eu não fico pensando em tudo isso. Eu fiz o seguro exatamente para nem precisar pensar. Porque quem não tem o seguro e começa a refletir sobre isso, pensa, meu Deus, e se me acontecer alguma coisa? Aí percebe, até para quem pensa nisso, acredita nisso, né, da força do pensamento, a gente acaba ficando muito concentrado naquela ideia. Eu nem penso nessas coisas. É uma proteção da minha vida financeira. Eu fiz um seguro, né, porque se algo acontece comigo, eu vou o quê? Mexer no meu dinheiro guardado e dependendo desse dinheiro que eu tenho investido, do meu patrimônio, eu posso acabar usando ele de uma forma que não era o objetivo dele, né, para pagar um tratamento, alguma coisa assim. Então, o que eu penso? Fiz um investimentozinho aqui para proteger a minha vida financeira e tá tudo certo, eu não me preocupo mais com isso. Inclusive, existem alguns seguros em que parte dele é resgatável, diferente de seguro do carro. Né? Seguro do carro a gente paga o seguro e foi. E no seguro de vida, existe parte do seguro que é resgatável. Daqui a X anos eu vou lá e recupero uma parte do que eu paguei. Então ainda tem essa vantagem, tá? Bom, então, para recapitular e fechar, como a gente elimina imprevistos da nossa vida, primeiro com visualização. Então, hoje você já pode visualizar quais as áreas da sua vida que demandam mais atenção e que você não está dando essa atenção. Então, por isso, pode ser, sim, que surjam problemas e eles não vão ser imprevistos. Você pode visualizar tudo aquilo que está sob seu controle e definir antes como vai ser a sua vida, a sua agenda, a sua semana já começa por aí. Você pode ter mecanismos de proteção, fotografia financeira, rota financeira, onde você define como que você vai usar o seu dinheiro, para o mercado, para o material escolar, para a padaria, para a sua saúde, você define antes. Então você pode visualizar, nada disso é imprevisto.
Planos de saúde é um mecanismo de proteção em que você torna muitos dos imprevistos algo pequeno, que não te abalam. Sua reserva de segurança também e seguros, principalmente seguro de vida. Beleza? Bom, a pergunta para a Lu de hoje foi sobre como eliminar imprevistos. Para quem está participando do Pergunta para a Lu atualmente, a gente mudou um pouquinho o formato. Eu estou trazendo sempre um conteúdo, uma aula para você aprender. Eu vou respondendo perguntas à medida que vocês vão trazendo. Às vezes eu consigo abrir espaço para perguntas no final. Hoje, por exemplo, como eu tenho um encontro com a turma 20 logo depois do Pergunta para a Lu, eu não vou ter tempo aqui, eu não vou conseguir priorizar, esticar aqui o Pergunta para a Lu, responder perguntas de vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, você que está assistindo aqui o Pergunta para a Lu, amanhã, terça-feira pela manhã, eu vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories. Então, se você está assistindo no YouTube, essa caixinha de perguntas já está no meu Instagram, no @domine-suas-finanças. Se você está assistindo no gravado e já é terça-feira de manhã, essa caixinha também já está nos meus stories. Mas você que está aqui ao vivo comigo, dá uma passada nos meus stories amanhã. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta para você sugerir o tema do próximo Pergunta para a Lu. Para eu poder trazer uma aula, como eu trouxe hoje, de um conteúdo em que seja aquele conteúdo que você está precisando aí na sua vida financeira, tá bom? Então, amanhã de manhã, terça-feira, vai ter uma caixinha de perguntas nos stories. Para quem está assistindo isso já depois de terça-feira, você provavelmente, se conseguir ver até quarta-feira de manhã, você consegue deixar lá a sua pergunta, beleza? Então, galera que está aqui participando, terça-feira eu quero saber a sua sugestão para o nosso próximo tema do próximo Pergunta para a Lu, tá bom? Galera da Turma 20, partiu o plantão de dúvidas agora com a Turma 20 daqui a 20 minutinhos. E daqui a pouco a gente tá juntos. E você que veio aqui pro Pergunta pra Lu, se foi a sua primeira vez ou se você já veio em outros, segunda-feira a gente tá aqui de novo, toda segunda-feira às 19 horas. Deixa a sua sugestão de tema na caixinha de perguntas nessa terça-feira no Stories aí do Instagram. E a gente se encontra semana que vem, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.